Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Denise Franquia Podcast. E hoje a gente vai falar como ser a franquia preferida na vida do investidor. Muitas marcas querem ser a franquia preferida na vida, onde os clientes olham e vê aquela determinada marca como a melhor opção na vida dele. E com franquia também é assim. Marcas desejam ser a opção número 1 na cabeça do candidato para que ele se torne um franqueado. E existe um caminho para percorrer e se tornar essa franquia preferida. Vamos entender por que você deve ser a melhor opção para o seu candidato. Me responde aí o que faz a sua marca ser a melhor opção quando o assunto é franquia. Hoje existem diversas franquias que são preferências na vida do cliente. Eu atendi uma moça que eu me lembro muito bem, ela era de Santa Catarina e a preferência dela era investir na franquia Cacau Show. Ela tinha muito claro por que ela queria tanto a marca e uma das coisas que ela me falou, Denise, a marca tem um posicionamento extremamente forte. A marca, pelas campanhas que ela faz, é fascinante, encanta todo mundo, desde o adulto até a criança, pela história da marca, pela história do fundador e por ser uma das marcas mais buscadas quando o assunto é franquia. E realmente essa é a Cacau Show, né? Ela tinha isso muito forte com ela, e mesmo ela não tendo o investimento necessário, a gente fez todo um trabalho, identificou que naquele momento ainda faltava muita grana para ela se tornar uma franqueada da rede. Ela falou, Denise, em algum momento eu sei que isso vai acontecer, porque isso está forte dentro de mim. Eu tentei mostrar outras opções de franquias também no segmento de chocolate, que poderiam ser uma oportunidade, mas ela tinha decidido na cabeça dela que aquela era a franquia que ela quer investir, mesmo não sendo agora. Então, quando a franquia se torna a marca preferida na cabeça do cliente, ela não vai querer saber de outra marca. Por mais que eu apresentasse, por mais que eu mostrasse outras opções, ela não queria saber. O franqueado, quando chega nesse nível, que é onde a pessoa se identifica com a marca, com as pessoas que estão ali, esse franqueado ele se torna o propagador da franquia. É a pessoa que ele vai falar bem da marca por onde eu passo. E eu vejo vários franqueados que têm orgulho de fazer parte de uma determinada franquia, que ele vai em eventos, que ele conta a sua história junto com a marca. E eu já vi até franqueados que têm tatuagem da marca, que é o símbolo que representa toda a transformação que aquela marca fez na vida dele. Então, quando um franqueado ele fica extremamente satisfeito com a rede de franquia que ele escolheu, ele é um propagador falando muito bem, tá? Eu estou passando por isso também com um casal que é daqui de Cuiabá, que decidiu investir em uma franquia. Não vou falar o nome da franquia, porque está em andamento a negociação. E eles se tornaram a preferência daquela marca por diversos pontos, tá? E um dos pontos é a história do casal, do fundador da franquia, que se conecta exatamente com esse casal que está investindo. Então, existem pontos de conexão que a marca consegue trazer para que realmente ela venha se tornar a preferência na cabeça do investidor. Então, o suporte que essa marca entrega, essa rede de franquia, é o que eles precisam para fazer o negócio dar certo. Então, o suporte que essa rede de franquia entrega, gente, realmente é um suporte assim fantástico, de ponta a ponta, é um suporte 360. E outro ponto que além dessa franquia, dessa marca, estar junto de grandes nomes do mercado, como Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, Marcos Marques, é uma rede de franquia que ela está em mastermind, está buscando conhecimentos, fundadores estão presentes, colaboradores que compõem a franqueadora estão sempre buscando conhecimento ao lado dessas pessoas grandes. Então, isso faz com que, para quem está do outro lado e vê essa movimentação acontecendo, a marca vai se tornando a preferência. Por quê? Porque a rede de franquia está aprendendo sempre com os feras do mercado, com os melhores ali. Então, esse casal, eles se tornaram realmente a preferência e eles estão correndo atrás, estão fazendo de tudo para se tornar um franqueado. Por quê? Porque nesse momento essa é a marca ideal, é o posicionamento em que a marca criou na cabeça deles, mostrando o porquê ela é. E falando de duas franquias, né, as duas geram o desejo através de conteúdos no digital para que isso aconteça. Então, o porquê que a marca, a Cacau Show se tornou a preferência para essa minha cliente de Santa Catarina? Por quê? Porque ela viu campanhas, ela conheceu a história e tudo isso foi através do digital. Os conteúdos em que a marca posta através das redes sociais, matéria, conteúdo, YouTube, tudo isso, gente, conta para que realmente
a franquia se torne a preferência na cabeça do investidor. E as franquias precisam aprender a gerar esse desejo de que a sua marca é a melhor opção, e é através do digital, é através de conteúdo. O mercado de franquias, ele é grande, existem várias marcas que estão aí no mercado, só que aquelas marcas que se destacam é as marcas que conseguem se comunicar diretamente com os investidores, mostrando que ela é a melhor opção. Isso, de preferência, é algo que acontece na nossa vida. Aquele médico que você frequenta há anos, por que você vai nesse médico? Por que ele se tornou a preferência? Né? Foi algo, ou foi indicação de alguém que te falou bem, ou foi uma matéria que você leu, então alguma coisa despertou esse desejo para que você frequentasse aquele médico. Eu tenho médicos que fazem parte da minha vida há anos, que eu vou nessa pessoa. Hoje eu não moro mais no estado do Paraná, mas quando eu vou me consultar com aquele médico, porque ele é a minha preferência. E por que isso aconteceu? Porque eu vi algo dele que me chamou a atenção, ou alguém me indicou falando muito bem sobre a experiência que teve. E depois que eu vou, que eu tenho essa experiência foi boa, eu começo a indicar e falar bem para outras pessoas. Então, quando alguém me pergunta de um determinado médico no segmento X, eu vou indicar aquele que é bom para mim, aquele que é a minha preferência. Então, na nossa vida acontece muito isso, e franquia também é assim. A franquia, ela se torna a preferência através da produção de conteúdo, que é um meio onde ela consegue alcançar diversos investidores. E quando o franqueado entra nessa rede e ele percebe realmente que a marca entrega suporte e ela faz por merecer, por ser a preferência na cabeça dele, né, na vida dele, na transformação que ele vai passar, ele acaba indicando para outras pessoas, e é onde o franqueado ele vai se tornando o propagador da sua marca. Um ponto importante para se tornar preferência é o ponto de identificação. Qual é o ponto de identificação que o candidato vai ter com a sua franquia? Isso é um ponto muito importante, não só para você que é franqueadora, mas também para você que é franqueado. Qual que é o ponto de identificação que te chamou a atenção para você escolher aquela determinada marca? E a história do fundador, normalmente, ela gera uma conexão e identificação com quem está ali do outro lado. Lembra que eu falei do casal aqui de Cuiabá, que está em fase de negociação? Um dos pontos foi que eles se identificaram diretamente com a história dos fundadores da franquia. Por quê? Porque eles eram servidores públicos, os fundadores da marca, e hoje tem uma das maiores redes de franquia no segmento. E esses clientes que eu estou atendendo, que está em fase de negociação com a marca, eles também são servidores públicos, só que eles estão na fase de transição, de querer sair, de querer empreender. Então, precisa existir um ponto de identificação, tá? E é preciso elevar a consciência dessas pessoas para ela entender o porquê que a sua franquia é a melhor opção. E quando a franquia eleva esse nível de consciência, ela acaba atraindo os investidores certos, fazendo com que os franqueados se tornem os propagadores da sua marca. Então, essas pessoas que estão entrando para essa rede de franquia, na qual eles querem muito, estão desejando muito fazer parte, são pessoas que já estão propagando bem o nome da marca. Dá para ver que quando eu atendo eles, quando eu falo com eles, principalmente a esposa, o olho dela brilha em relação a essa marca. Por quê? Porque é algo que ela quer, é algo que já eternizou, que aquela marca ali é a melhor preferência para ela, é o que faz sentido para esse momento. Então eu posso chegar com outras marcas, pode até ser do mesmo segmento, e apresentar, mas ela se encantou com a história do fundador da marca. Ela entendeu que o suporte que a marca entrega realmente é o que eles precisam para se tornar um bom empreendedor. A marca está ao lado de pessoas, de grandes nomes dentro do mercado. Isso são pontos extremamente de identificação com quem está ali do outro lado. Então, isso é um ponto extremamente importante para que você realmente se torne o preferido na cabeça do investidor, para que a sua marca seja a franquia de preferência de quem está buscando nesse determinado segmento. Espero que você tenha gostado de mais um episódio, e se você puder tirar um print para eu conhecer quem está aqui escutando o podcast, me marcar lá no meu Instagram, Denise Franquia, eu ficarei muito feliz em saber que você está escutando, tá bom? Conto com você e até o próximo episódio na terça-feira que vem.